Olá pessoal, tudo bem? Vamos então fazer a revisão para o simulado dessa semana. Então eu fiz aqui um apanhado geral das aulas principais que nós tivemos no primeiro trimestre, que serão cobradas nesse simulado. Então eu deixei até aqui projetado para vocês, que vai da aula 1 até a aula 10. Os assuntos eu separei um exercício de cada assunto desse para a gente estar resolvendo nessa revisão, que é uma preparação para o simulado de vocês. Vamos começar com a aula 1 e a aula 2, que trata da revisão de concentração de soluções. Antes da gente começar a resolver o exercício, quero lembrar vocês que a concentração de solução é igual à quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução. Então essa é a fórmula básica, inclusive não só para essa aula, mas para as seguintes. Lembrando que a quantidade de soluto ela pode ser tanto a quantidade de solutos em quantidade mesmo, ou também pode ser em massa. E aqui a quantidade da solução nós trabalhamos em volume. Então, geralmente a concentração da solução, a unidade básica geralmente é mol por litros, mol por ml, dependendo da unidade que é adotada. Então, só lembrando desses primeiros conceitos. Então, o primeiro exercício aí, todos os exercícios que eu vou estar mostrando para vocês tem na apostila de vocês, Então, vamos para o primeiro. Diz assim: qual é a concentração em mol por litros de uma solução de etanol de concentração 4,6 gramas por litro? Essa parte que está em rosa aqui, onde vocês verem rosa, já é a resposta do exercício. Então vamos lembrar dos nossos conceitos, Para um litro de uma solução. Então nós temos que lembrar do conceito de molaridade, Se eu quero saber quantos gramas tem um mol de C2H6O, que é o etanol, eu tenho então que saber a massa dessa molécula, Fazendo o cálculo da massa de molécula vai dar 46 gramas. Então 1 mol de etanol corresponde a 46 gramas. Quanto que vai corresponder então em mol? 4,6 gramas, que é a unidade dada aqui no exercício por litro, Então a gente considerando 1 litro da solução. Então caímos numa regra de 3. Então regrinha de 3, você fazendo a regrinha de 3 aqui, o cálculo, você vai chegar na concentração 0,1 mol. Lembrando que a gente fez essa relação por litro, então 0,1 mol por litro. Então a resposta seria a alternativa D. Então é uma forma bem fácil de a gente resolver pela regrinha de 3. Agora falando um pouquinho das aulas 3 e 4, que é a diluição de soluções. Então eu peguei alguns pontos que a gente tem que lembrar quando fala-se de diluição. Sempre um solvente vai ser adicionado. Então a gente tem aqui, eu até coloquei essa ilustração do antes e depois. Então um solvente vai ser adicionado. Aqui nesse exemplo a gente tem a água sendo adicionada, A quantidade de soluto se mantém constante. Então o soluto aqui está representado por essas bolinhas aqui dentro do volume de água. Então observe que nós temos 5 bolinhas. Depois que é acrescentado o solvente, que nesse caso é água, permanece as 5 bolinhas. Então o que esse desenho representa? Ele representa que nós tivemos um aumento do volume da solução, porém o soluto permaneceu constante. O soluto representado então por essas bolinhas aqui do desenho. Então a quantidade de soluto se mantém constante, porém a concentração diminui. Então se eu acrescento mais água aqui nessa solução, a resposta final depois da diluição é que a sua concentração vai diminuir. Então lembrando que até na sala de aula eu comentei com vocês que é o caso da mãe que quer diluir um suco de caixinha, por exemplo, que vai dar para o filho. Ela fala, vou colocar um pouco de água para não ficar muito forte. O que ela está fazendo? Está diluindo. Então a partir do momento que ela insere água nesse suco de caixinha, o que vai acontecer? A concentração vai diminuir, vai estar menos concentrado então a solução. Então, só para a gente recordar. Vamos para um exercício então, para a gente aplicar esses conceitos teóricos. Na figura abaixo há um modelo de diluição, as esferas representam o soluto. Então observem que eu peguei a mesma imagem, do que eu expliquei na teoria, o antes e o depois, diluição. E aí lembrando que a concentração de uma solução, que eu havia falado para vocês, é a quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução. Então ele pede aqui no exercício: admita que no recipiente inicial contém o soro com glicose na concentração de 2 mol por litro. Então foi dada a concentração. Na solução final, deseja-se a concentração de 0,5 mol por litro. Simboliza-se o volume inicial por VA e o volume final por VD.
Assinale a alternativa com relação correta entre VD e VA. Aí vamos lembrar um pouco da teoria que é importante. Nós falamos então dessa relação concentração quantidade de soluto pela quantidade de solução. Então significa o quê? Se o N dessa solução, a quantidade de soluto dessa é igual a essa, e N é igual à concentração de solução, fazendo aqui a multiplicação cruzada, o N está aqui, quantidade de soluto, e eu multiplico essas duas variáveis, quantidade de solução e quantidade de soluto. Essa concentração é o C e aqui o volume. Então eu posso falar que o N é igual a C vezes o V. Tá? Como esse N dessa solução é igual ao N dessa solução, então eu posso dizer que C vezes V dessa solução, que é concentração vezes volume, é igual ao C vezes V dessa segunda solução após a diluição. Muito bem, foi o que eu coloquei aqui, né, nessa relação. Ou seja, a concentração antes, né, da diluição vezes o volume antes da diluição é igual a concentração depois da diluição vezes o volume depois da diluição. Lembrando que essa relação C vezes V representa então a quantidade de soluto, que nesse caso é igual para as duas, o N de A igual ao N de B. Perfeito? Então vamos lá, fazendo essa substituição aqui na equação, nós vamos chegar. Então, quem que é o CA? A concentração de A foi dada antes da diluição, foi dada no exercício 2 mol vezes o V de A não foi informado. Depois, concentração de D foi informado, 0,5, né? E o volume de D. Aí você trabalha nessa fórmula, você vai chegar nessa relação. V de D é igual a 4 vezes o VA, chegando então na alternativa D do exercício. Tudo bem? Então é bem importante a gente lembrar da teoria, porque sem a teoria a gente não tem como chegar nessas considerações aqui de equações. Perfeito. Aí mais um exercício desse mesmo assunto. Vamos lá, usando os mesmos conceitos. Qual volume de água deverá ser adicionado a 50 centímetros cúbicos, de solução de soda cáustica contendo NaOH na concentração de 1 mol por litro para que se obtenha uma solução de 0,2 mol por litro? Então, muito bem, eu fui aqui desenhando, como vocês sabem, eu gosto de fazer meus desenhos. Então, olha só, vamos ler de novo e aqui eu vou mostrando como eu fui colocando as informações. Qual volume de água deverá ser adicionado a 50, centímetro cúbico de uma solução, que eu já coloquei o volume aqui, de 50, de soda cáustica, então de NaOH, na concentração, foi dada a concentração 1 mol por litro, para que se obtenha uma solução de 0,2 mol, né? Então ele quer saber qual que é o volume dessa solução, qual é o volume que deverá ser adicionado. Então, semelhante ao exercício anterior, eu tenho uma solução antes e uma solução depois, antes da diluição e depois da diluição. É isso que ele está propondo aqui. A diferença aqui que eu estou chamando de C' C e V e C' V'. Lá ele chamou antes e depois, né? C de A e C de D, representando depois. Mas é a mesma relação. Qual que é a relação? Bom, o soluto é o mesmo. Aqui nós estamos trabalhando com mistura de solução com o mesmo soluto. Então, muito bem. Se é o mesmo soluto, eu posso então falar que o N da condição inicial vai ser igual ao N de B. Então, o soluto permanece o mesmo, a diferença é que eu estou aplicando uma solução, um solvente. Então, eu posso falar então que o C vezes V da condição inicial é igual ao C vezes V da condição pós-diluição. Muito bem, aí substituindo os valores que eu tenho. C da condição inicial, a concentração é 1, o volume 50, foi substituído aqui na equação, C', que é a concentração pós-diluição, 0,2, e o volume eu não sei, que eu estou querendo achar aqui. Então, fazendo o desenvolvimento dessa fórmula, nós vamos chegar no volume de 250 centímetros cúbicos. Mas ele está perguntando qual volume deverá ser adicionado, né, a 50 centímetro cúbico. Então, o que eu achei aqui? Esse V', ele representa o volume final pós-diluição. Então, se eu tenho inicialmente 50 e depois chegou a 250, eu tenho que pensar qual que é a diferença então desse volume inicial para o final, né? Então, eu tenho que fazer a subtração. Então, aqui, como que eu responderia isso? O volume adicionado solvente será a diferença entre os volumes finais e inicial. Então, volume adicionado, então 250 foi o volume que ele chegou após acrescentar o solvente, menos os 50 que é o inicial,
então o volume que vai ser adicionado então, do solvente é então 200 centímetros cúbicos de água, nesse caso aqui. Tudo bem? Então percebam que a forma de resolver esse exercício é idêntica ao anterior. É os mesmos princípios, lembrando que o N, quando eu trabalho com diluição, o N de uma condição inicial sempre vai ser igual ao N da condição final, ou seja, do soluto, esse N representa o soluto, e sendo iguais eu posso falar que esse N desenvolvendo a fórmula, que é a concentração vezes o volume. Muito bem. Vamos para o próximo assunto aí. Mistura de soluções de um mesmo soluto. Tá? Outro assunto que a gente trabalhou em sala de aula. Então aqui a gente colocou uma situação com o mesmo soluto, porém aqui com quantidade diferente. Então eu tenho aqui uma representação de uma primeira solução, de uma segunda solução, porém com o mesmo soluto. Aqui com 3 bolinhas, representando então solutos diferentes. Aqui com 2, aqui com 3. Muito bem. E chegando a isso aqui. Então observem que aqui o soluto é a soma, né, da primeira solução que foi misturada com a solução B. Então se eu tinha 2 bolinhas mais 3, eu tenho um total aqui 5. E o volume também vai ser a soma desse solvente com esse solvente, que vai me dar essa situação terceira aqui. Então eu posso falar então que o volume de A mais o volume de B é igual ao volume de C, e a massa de A mais a massa de B é a massa de C, assim como N, né, que é o número de solutos, é igual a N de A mais o N de B, me dando então a N de C. Então, esses conceitos teóricos são importantes na hora da gente resolver os exercícios. Vamos para o primeiro exercício aí. Nós fizemos em sala de aula também. Diz assim, os becquerels ilustrados abaixo contêm soluções aquosas. Cada esfera representa uma partícula de soluto dissolvido. Então, a gente tem 6 representações aqui de soluções, cada uma com a sua quantidade de solutos e solventes. E aí ele pede na alternativa A, qual é a solução mais concentrada? Lembrando, para a gente achar a concentração de qualquer solução, eu tenho que dividir a quantidade de soluto pelo volume da solução. Muito bem, então foi o que eu fiz aqui, ó, nessa parte rosa, que é a resposta do exercício. Eu fiz o cálculo da concentração de cada solução representada aqui por esses desenhos. Então eu peguei lá, volume na solução A, 500. Número de partículas, contei quantas partículas tinha ali, 12. Aí eu vou dividir o número de partículas, que é a quantidade soluta, dividido pelo volume. Aqui, transformando 500 ml em litro, vai me dar meio. Então 12 dividido por meio, 24. Isso foi feito para todas essas soluções, no mesmo princípio. E aí, qual que é a solução mais concentrada? Eu vou observar qual que é a solução que está com o maior valor aqui. Vai representar mais concentrada. No caso aqui, desse primeiro exercício, 24 partículas por litro. Então, alternativa solução A mais concentrada. Solução menos concentrada, obviamente vai ser o oposto, né? A de menor valor. Então, a menos concentrada é 6 partículas por litro. E por último, soluções. Quais as soluções que têm a mesma concentração? Eu vou observar que aquelas que tiveram o mesmo resultado. Então, a gente observa aqui a letra B e a letra E tiveram então a mesma resposta, então concentrações iguais para essas duas soluções. Então está aqui a resposta em rosa para vocês lembrarem aí como fazer, né? Agora aula 6 e 7, mistura de soluções com reação, tá bom? Vamos direto nesse aqui no exercício. Vamos ler o exercício. Calcule quantos mililitros de solução... Eu já vou ler mostrando o que eu fiz aqui no meu esqueminha, a resposta do exercício. Calcule quantos mililitros da solução de HCl, então está aqui o HCl. A foi dada a concentração, 0,02 mol por litro, está aqui. São necessários para reagir completamente com 100 ml de uma solução de concentração 0,01 mol por litro de hidróxido de bário, tá? Então aqui eu já fiz o meu esqueminha para vocês entenderem como eu cheguei nessas respostas. Eu estou chamando aqui de condição A e condição B, eu coloquei por minha conta para facilitar o entendimento de vocês. Transformei aqui esse 100 ml, transformar ml em litro, nós dividimos por 1000, né? Então 100 dividido por 1000 a gente chega a 0,1 litros. Ele quer saber qual que é o volume dessa solução aqui, do ácido clorídrico. Muito bem, dessa solução aqui, a única informação que eu tenho é a concentração.
Então não tem como eu achar direto o valor do volume, porque eu precisaria aqui no caso do número de mols, e não tem. Não tem a quantidade absoluta. Então, observando aqui essa solução B, eu tenho volume e tenho concentração. Tem como eu achar o número de N, ou seja, a quantidade absoluta dessa solução. Então vamos começar por aí. Então como que eu faço para achar o N, né? Eu sei que a concentração é o número absoluto dividido pelo volume. Se eu quero achar o N, passo aqui dividindo, N é igual a C vezes V. N é igual, quem que é a concentração dessa situação B aqui? 0,01. Então eu vou colocar aqui o volume. Eu transformei em litros, 0,1. Então fazendo essa multiplicação, vou chegar na resposta 0,001 mol, que é o N de B. Muito bem, mas o que isso vai me ajudar para achar o N de A? Né? Eu vou lembrar que para isso eu preciso lembrar da equação de formação. Já com a mistura de solução, eu sei que eu tenho aqui um ácido com uma base. Então isso vai reagir e vai me dar origem a alguma coisa. Lembrando que ácido com base sempre vai dar origem a sal mais água, não é isso? Então foi o que eu coloquei aqui, ó, hidróxido de bário. Então BaOH2 mais HCl vai me dar origem. Então aqui é o cloreto de bário, né, que é o sal, e água. O que está em vermelho aqui, ó, eu cheguei nesses resultados lembrando por tentativa, né, por tentativa para a gente fazer o balanceamento da equação. Eu cheguei no 2 aqui e no 2 aqui, beleza. Feito isso, a equação está balanceada, está pronta. E o que isso me ajuda? Eu quero saber qual é a quantidade de mol correspondente, fazer a relação do hidróxido de bário com o ácido clorídrico. Então, olha só, 1 mol de hidróxido de bário está para 2 mols de HCl, certo? Então, se a relação 1 para 2, eu achei que o N de B, que é do hidróxido de bário, o valor do N é 0,01. Então, se 1 mol de hidróxido de bário está para 2 de HCl, então 0,001 está para, a gente acha que coloca um X aqui, uma incógnita. Fazendo essa relação, regrinha de 3 aqui, a gente vai multiplicar 2 vezes 0,01, vai dar o dobro aí, né? 0,002. Bom, aí eu já tenho N, que é o número de soluto dessa solução A. Bom, encontrado o soluto da solução A, eu já consigo achar então o que eu quero no exercício, que é o volume. Porque eu tenho a concentração e tenho N, falta só achar o volume, que é a resposta do exercício. Aí trabalhando a fórmula, C eu sei que é igual a N dividido por V, então V é igual a N dividido por C, o volume é igual, qual que é o N? 0,02, nós já encontramos, e o volume dessa solução já foi dado, a concentração dessa solução já foi dada 0,2. Aí fazendo essa divisão, eu vou chegar na resposta 0,1 litros ou 100 ml. Tranquilo? Então sempre lembrem dessas informações. Eu sempre recomendo você fazer um esqueminha inicial aqui, após fazer a leitura do exercício, que facilita você então fazer a resolução dos cálculos aí. Tá bom? Vamos falar da titulação ácido base, que é a aula 8 aí. Então, lembrando que a forma que nós vamos fazer de resolução de exercício dessa aula, ela é igual à anterior que nós acabamos de fazer, mas aí só lembrando de algumas coisas teóricas, né? Dessa parte de titulação ácido base. Né? Quando eu faço isso em laboratório, na bureta é adicionado então uma solução de soluto A de concentração conhecida, que é o titulante. Então aqui nós temos o titulante. No Erlenmeyer, coloca-se o volume conhecido da solução B, de concentração determinada, e o indicador ácido básico. Então aqui nós temos o titulado. A torneira da bureta é aberta para que a solução A goteje na solução B. Então aqui vai sendo ocorrer gotejamento. Quando a reação se completa, o indicador então vai mudar a sua cor, né? Então a torneira vai ser fechada e observa-se o volume consumido do titulante. Então é dessa forma que é feita a titulação. E a concentração dessa solução B, que é de quem eu estou querendo saber, ela é feita então através de cálculo estequiométrico. Tudo bem? Mas vamos aos exercícios. Então vocês vão observar que a forma que eu fiz a resolução desse exercício é igual da aula passada, dá para fazer da mesma forma, só a gente lembrar das teorias que nós já vimos até então. Vamos ler o exercício primeiro. Para determinar a concentração de NaOH, eu já fui colocando aqui, ó.
NaOH pela dissolução de uma amostra de soda cáustica. Então a gente tem soda cáustica. Colocou-se 20 centímetros cúbicos de solução em LMR. Então aqui eu já coloquei 20 centímetros cúbicos, já fiz a conversão em litros, que é 0,02. Na titulação, a solução básica consumiu 10 centímetros cúbicos da solução de HCl. Então está aqui, ó, 10 centímetros cúbicos convertido em litros de HCl. A foi dada a concentração, 1 mol por litros. Muito bem. Pergunta-se, determine o valor da concentração em mol por litro da solução titulada. Quem que é a solução titulada? O NaOH, o hidróxido de sódio. Tá? Então vamos lá. Qual que é a informação que eu tenho do hidróxido de sódio? Eu só tenho volume, só, não tem mais nada. Então não tem como eu achar direto a resposta do exercício, que é a concentração. Então, como eu falei para vocês, a forma de resolver vai ser a mesma. Eu vou primeiro, vou pelo caminho das informações que eu tenho. Por exemplo, aqui eu estou chamando de condição A, que é a base, e aqui eu estou chamando de B. Qual a informação que eu tenho aqui na B? Eu tenho concentração e tenho volume. São as duas informações que eu preciso para achar o N, que é a quantidade soluto. Então, muito bem, a gente sabe que N não é igual a C vezes V? Muito bem. N é igual, quem que é o meu C? Concentração dessa solução de ácido clorídrico? 1. 1 vezes, e o volume 0,01. 1 vezes 0,1, então N de B aqui 0,01 mol. Então, como é que eu faço? Por que essa informação é importante para eu achar o N de A? Aí eu vou ter que lembrar da equação de reação que dá origem, da reação entre um ácido mais uma base que dá origem a um sal. Então, NaOH mais HCl vai formar o quê? Cloreto de sódio, CaNa. NaCl, desculpa, cloreto de sódio, né? Mais água. Então, ácido mais base dando origem a sal mais água. Né? Aí, se eu observar aqui, ó, essa equação já está balanceada, então não precisa mudar nada. Então eu sei que 1 mol de NaOH está para 1 mol de HCl. Muito bem. Então se é uma relação 1 para 1, significa que o N de A vai ser igual ao N de B, já que a relação é igual para os dois. N de A é igual a N de B. Muito bem, então eu cheguei na conclusão que o N de A vai valer o mesmo valor do N de B, que é 0,1. Bom, para eu chegar na resposta do exercício, que é a concentração, agora eu já tenho N. Concentração é igual a N, que agora eu vou substituir pelo valor de 0,01. E o volume já foi dado no exercício, 0,02. Então, 0,01 dividido por 0,02, eu vou ter uma concentração de meio mol por litro. Respondido o exercício. Então, observem que esse exercício é semelhante ao que nós vimos anteriormente, mesmo sendo em aulas diferentes, tá bom? Basta a gente lembrar das teorias. Aula 9, que é a termoquímica, eu vou responder um exercício dessa aula também para vocês terem aí. Diz assim, ó. Uma dieta alimentar de 6.000 calorias estava sendo seguida por uma pessoa. Durante uma refeição, ela ingeriu alimentos cujo valor energético era de 9.000 kJ. Para consumir o excesso, ela resolveu jogar futebol. Determine quantos minutos ela deverá jogar. Então, muito bem. Se a dieta dela era de 6.000, ela consumiu 9.000, qual foi o excesso de caloria que ela consumiu? 3.000 kJ. Muito bem. Aí no exercício foi dada essa tabela aqui para vocês. Né? Foi dada a informação aqui para o futebol, que foi o esporte envolvido em exercício, energia aproximada consumida em atividades, ou seja, quilojoule por hora. Cada hora que a pessoa jogar futebol, ela vai consumir 2.200 calorias. Muito bem. Se uma hora de futebol, que são 60 minutos, ela consome 2.200 kJ, quantos minutos ela vai precisar para consumir os 3.000 kJ, que foi o excesso de caloria que ela consumiu a mais na dieta? Tá? Então a gente faz isso aqui por regrinha de 3, multiplica 3.000 por 60 e depois divide por 2.200. Nós vamos chegar na resposta de 82 minutos. Então só para ela eliminar esse excesso aí de caloria, ela vai precisar então jogar 82 minutos de futebol. 1 hora e 22 minutos, né? Muito bem. Últimas aulas aí da nossa revisão, aula 10 e 11. Então, calor de reação e entalpia. Aí algumas teorias eu coloquei algo bem geral aqui para vocês para lembrar, né? O processo exotérmico, a gente falou bastante disso em sala de aula, que é onde ocorre liberação de energia para o ambiente. Ou seja, ao liberar a energia para o ambiente que vai se aquecer, então o valor de ΔH, que é a variação de entalpia, sempre vai ter uma relação negativa. Então isso é importante a gente lembrar. E o endotérmico é o contrário, absorve energia
do ambiente e com isso o ambiente se esfria. E lembrando que a variação de entalpia sempre vai ser representada, quando eu falo de processo endotérmico, em um valor positivo. Então é fácil a gente identificar graficamente isso. Quando o ΔH for positivo, a gente tem uma reação endotérmica, e quando o ΔH for negativo, a gente tem uma relação então exotérmica, tá bom? Então essas informações são importantes. Aí, vamos fazer um exercício aí. O gráfico a seguir representa a combustão do gás de hidrogênio. Então foi dado o gráfico, e ele pergunta no exercício 6 aqui. A reação indicada no gráfico é exotérmica ou endotérmica? Então olha só que interessante, só se você lembrar o que eu acabei de falar na parte teórica, sempre que o ΔH negativo, a gente vai ter o quê? Reação exotérmica. Então está tendo uma liberação de energia. Liberou energia, reação exotérmica, o valor de ΔH vai ser negativo. Então fácil. Só de você lembrar da variação de entalpia negativa, reação exotérmica. E aqui, sétimo, calcule o calor envolvido na formação de 5 mol de H2O a partir da reação indicada. Então a gente tem aqui, eu puxei daquele exercício, mesmo gráfico, que é a continuação do exercício anterior. Aqui a gente tem um gráfico mostrando uma reação que forma H2O. Então H2 mais meio O2 formando H2O. Então a gente tem aqui uma reação exotérmica que a gente viu que está liberando 241,6 kJ de energia. Então, graficamente aqui mostrando, para a formação de 1 mol de H2O, quanto de energia é liberado? Só olhar aqui, ó, 241,6 kJ. Ele quer saber qual que seria o calor envolvido para a formação de 5 mols. Então, para formar 1 mol, libera 241,6, para eu formar 5 mol, obviamente, eu posso chamar então de X e fazer uma regrinha de 3 para descobrir essa resposta. Aí você trabalhando essa regrinha de 3, você vai chegar na resposta 1.208 kJ. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, as dicas que eu tenho para vocês para o simulado são essas. Eu vou deixar esse último slide aqui, ó, lembrando que o assunto da prova nossa, do ângulo, né, que vai ser sem ser essa semana, na próxima, vai ser basicamente os mesmos assuntos, porém são menos temas abordados, né? E aulas 5, 6, 7, 8, 10 e 11. Menos assuntos do que o simulado, mas estão dentro do que eu acabei de falar para vocês. Então basta vocês estarem revisando essas aulas colocadas aqui na apresentação, para que vocês também façam, além de um excelente simulado, façam uma excelente prova também na próxima semana. Bons estudos, se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição, podem mandar mensagem, que à medida do possível eu vou estar atendendo vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.